Sejam muito bem-vindos. Olá, Tudo bem? Tudo bem, a gente fica muito feliz em estar aqui ajudando o telespectador a deixar a casa dele mais bonita para 2024. Tem coisa mais gostosa do que deixar a casa da gente bonita? Ah, não, é a melhor coisa, né? Depois de um dia de trabalho, chegar em casa e ter o aconchego da tua família numa casa bonita. Faz toda a diferença. Toda a diferença, E por que a gente já tá pensando em 2024, gente? Porque ele já tá aí, né? Meu Deus! Daqui Falta 3 meses a três gente já meses. tá Como é que aí. pode? Já tá aí mesmo. Já tá batendo a nossa porta. E tem, desculpa, mas eu sou super leiga nesse assunto. Tem a arquitetura e a decoração, elas acompanham como se fosse moda? Tem a temporada 2024, é desse jeito também? É que, na realidade, Ana, a arquitetura, ela é o reflexo da nossa sociedade, do que a gente vive, né? Então, quando você falou da moda, então o que parece que é algo até só mercadológico, na realidade, mostra o que a gente está vivendo, o que a gente está cobrando. Então, só falando de 2024, a gente tem que entender de onde a gente saiu. A gente saiu de uma pandemia, onde todo mundo ficou dentro da sua casa, tendo que estudar, trabalhar, conviver, muitas vezes até de forma atribulada ou adaptada. E agora, né, depois que passou todo esse momento, graças a Deus, Graças né, a Deus. e a gente voltou, né, a conviver, mas algumas coisas ficaram e principalmente algumas coisas afloraram, né, que é o que a gente vai discutir agora, que são algumas tendências, alguns olhares, né, do que a gente pode estar passando para quem está nos assistindo para deixar a sua casa melhor. De olho no quê? Em como deixar a sua casa mais confortável, ao lado da sua família, dos seus animais de estimação, da vegetação. Então, sim, é como moda, acompanhe a moda. Então conta que eu já tô ansiosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que, assim, a tendência, na realidade, ela direciona o quê? Ela direciona modos comportamentais, algumas questões que podem ser aplicadas não a todo mundo e a gente adapta, né? Então, assim, o que a gente pode pensar num primeiro momento? Existe uma valorização muito grande do material artesanal, do material feito à mão. Então, assim, como a gente está vivenciando uma facilidade muito grande de comprar tudo pela internet, né? Muitas vezes as coisas elas ficam até muito parecidas. Verdade. Não é? Então, você olhar com carinho para aquele trabalhado de tricô da sua avó, de crochê. Macramê. Isso, exatamente. A cerâmica. Cerâmica, trançados. Então, isso está muito em voga. É algo que as pessoas, eu sei que elas vão continuar, vão absorver isso de uma maneira muito diferenciada, né? Até porque tem a ver também com o que eu vou falar logo a seguida, que são resgates históricos, nostalgia, gatilhos emocionais e tudo mais. Ótimo. Né? E só um adentro, né? Uma grande honra de ter o Alessandro aqui no programa também, que ele já participou já de algumas grandes feiras de decoração aqui no Paraná, como Casa Cor e aqui em Mostra de Londrina também. Então, uma referência, um prestígio para nós. Então, ele é a melhor pessoa em trazer tendência. Que honra, temos uma autoridade no nosso programa. Imagina, a honra é a minha. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Alessandro, então compartilhe mais dessa sua experiência conosco. Você falou de resgate de memória. Isso, Então a gente está vendo agora o que também? As pessoas revisitando valores, colocando em prática algumas questões que fazem parte das nossas histórias. Então, assim, voltando a falar da questão do artesanal, então a gente está vendo que muitas pessoas estão se aventurando e fazendo cursos de tecido, de cerâmica, né? Eu mesmo tenho amigos que fazem hoje cursos de cerâmica, eles desenvolvem pratos personalizados, então isso também vai ser muito evidente. Não só o ano que vem, mas eu sei que é uma tendência que vem para perdurar, para ficar durante muito tempo, que é a ideia da originalidade, né? E uma coisa que eu gosto bastante... Eu sou apaixonado também. É a ideia de você valorizar e resgatar peças que fazem parte da sua história, da sua família, né? Então a gente vivenciou... Existe ainda um momento de que as pessoas pensam... O Brasil, principalmente, é um país que é um país jovem, né? E que as pessoas pensam que nós não precisamos preservar a nossa cultura. Sim. Não as pessoas, né? Muita gente pode achar que não. Pessoas, né? Eu acho que é exatamente ao contrário. Quanto mais a gente preservar a nossa memória, mais história a gente tem para contar amanhã. Sem dúvida. E na arquitetura a mesma coisa. Então, sabe aquela cristaleira antiga que está lá no fundo do quintal, aquela peça que pertenceu à sua avó, né? Aquilo tudo... O pé de máquina que pode virar mesa. Exatamente. Esse é o melhor exemplo, né?
E aí você traz isso para a arquitetura de interiores. Então aquela peça, ela não é só um objeto, ela conta a história de alguém importante para sua família. Você pode estar casando ela com outros objetos, porta-retratos. Então isso tudo reforça valores que nos aproximam da nossa essência, que é uma essência de ser humano, né? A gente não pode esquecer que a gente é gente antes de mais nada, né? Sem dúvida, amo. Inclusive você falando, sabe o que eu lembrei? Eu morei numa casa de madeira na minha infância, Sim. que era uma casa que a minha mãe morou a vida inteira quando, né, desde criança, que a minha avó morou. E aí quando demoliram a casa, a minha mãe pegou as tábuas e fez mesinha, fez uma cristaleira, fez o passaprato do novo apartamento dela. Então o apartamento dela de hoje em dia tem muito da memória da nossa família. Exatamente. É mais ou menos isso, né? E revisitado, né? Ela deixou de ser uma casa, ela virou um móvel, mas ela continua fazendo parte da vida de vocês. Isso que é importante. A gente continua lembrando da nossa essência, exatamente, né? Exatamente. Isso é muito importante. O que mais? Temos mais dicas? Temos mais algumas dicas. Conte. Aí. A nostalgia, eu adoro essa também. A gente está vivendo um momento em que a memória afetiva ela é muito importante para a gente entender da onde a gente veio, o que a gente está passando e para onde a gente quer ir também. Então, assim, eu gosto dessa foto porque ela mostra aí uma cozinha que tem todo esse aspecto retrô, mas aquela eletrodoméstica, aquela geladeira, ela é de ultíssima geração. Né? Então, tem uma outra imagem também que Peraí, deixa eu só perguntar, como que é o nome desse piso? Esse piso é o piso xadrez Não normal tem nome? mesmo. Tá. Xadrez normal mesmo, que eu que é o acho preto e muito branco, lindo. é o clássico, É um né? clássico, lindo. E aí o restante é tudo branco, né? E essa foto eu acho muito legal, que é uma televisão antiga que eles transformaram num bar, tá vendo? Ó, eles tiraram a que tela demais. e tiraram todos os equipamentos internos e ela virou um bar. Gente, então, esse olhar é maravilhoso. muito legal, né? Mas da isso reinvenção. aqui é obra de pessoas como vocês dois, né? Porque, Profissional. né? Sim. Não, porque a Ele fez a pessoa composição leiga... com quadros, com sofá também. É Isso seu esse projeto? Não, esse projeto não. Esse projeto é de um arquiteto chamado Nildo José. Os dois últimos são projetos meus. Essa é uma casa que eu projetei em interior de São Paulo, que é uma casa que explora essa questão da relação com a natureza. Né? Mas é bem aquilo que você estava falando. Quem está nos assistindo pode mexer um pouquinho na sua casa? Pode, deve, né? E a pessoa vai saber o que está precisando, o olhar dela, mas se puder contar com a ajuda de um profissional, vai fazer toda a diferença. Sim. Mas eu vou dar uma dica ali, até para quem não vai contratar arquiteto, para deixar a casa dele melhor. Conta. Ali eu estou falando que a integração com a natureza, né? Você valorizar visuais, você tem uma vista bonita, você tem a possibilidade de enxergar o céu, uma árvore, isso tudo você tem que valorizar. Mas, eu não vou contratar um arquiteto, eu não tenho uma casa grande, vai ser um apartamento pequenininho, ou minha casa é uma casa mais simples, como que eu posso deixar ela melhor? Como? Invista na natureza, compre plantinhas, né? Traga isso para dentro de casa. Dá trabalho? Dá, mas ela vai te devolver com bastante coisa boa, energia boa. E não precisa gastar muito. Você tem, por exemplo, um quintal, né? Eu vejo muitas casas, viajo muito, vou na casa de muita gente. Às vezes as pessoas elas têm muito entulho, coisa guardada. Não é aquela questão do vintage, né? Coisa que precisa ser descartada. É quinquilharia mesmo. Aí, assim, se desfaça disso, até porque é melhor para não juntar nenhum tipo de problema, de inseto e tudo mais, né? Mas pinta o muro da cor que você gosta, coloca uma cadeira para você ficar com a sua família, compra uma prateleira, coloca vasinhos ali com plantas. Não quer vasinho, coloca uma horta para você usar no dia a dia. Boa. Então isso tudo tá... eu não tenho dinheiro para comprar vaso. Pega uma garrafa PET, corta ela. A dica que eu faço, coloca tudo igual para ficar tudo organizado, porque eu acho que é assim que a gente vai deixar a nossa casa com o nosso toque. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Muito bom. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Hoje foi meu último dia aqui no Ver Mais, está sendo. A Sara volta de férias e eu aprendi muito todos esses dias, eu me inspirei demais e a conversa de hoje também me fez pensar aqui do tanto de pequenas coisinhas que a gente pode fazer em casa, porque se a gente não cuidar da casa da gente, a gente vai cuidar do quê, né? Exatamente. O lugar onde a gente recebe as pessoas que a gente mais ama, nossa família, nossos amigos. É cuidar da gente. Convívio, né? Cuidar da gente cuidar da mesmo. gente. Muito obrigada por terem vindo. Imagina, A nós gente que amou. agradecemos. E aí essa discussão pode continuar no Instagram deles também, né, pessoal? Isso mesmo. Boas dicas por lá também. Combinado. Gente, obrigada.